Hoje em dia, o Rio de Janeiro tem diversos grupos armados, em sua maioria grupos de milicianos criminosos ou facções de traficantes. O Comando Vermelho é uma dessas facções, porém a mais poderosa do Rio e também a mais conhecida na mídia. Nesse vídeo, eu vou falar como essa facção surgiu e também sobre seus territórios no Rio de Janeiro, assim como de seus rivais. Então fica comigo até o final. Antes de começar, peço que se inscreva no canal para acompanhar tudo sobre gangues e facções de uma maneira que ninguém no YouTube faz igual. O Comando Vermelho, antes de ser a poderosa organização criminosa que é hoje, tem suas origens por volta de 1970, durante a ditadura militar. Nessa época, os presos eram divididos em dois grupos: os presos políticos, que eram contra o governo da época, e os presos comuns. Porém, na prisão de Ilha Grande, em Angra dos Reis, foi feita uma mudança, onde os dois grupos de presos foram juntados com o objetivo de se destruir. Mas eles acabaram por se aliar e formar uma organização criminosa, o que já era algo muito avançado, visto que na época que isso aconteceu, não havia grandes organizações desse tipo para fazer concorrência. Uma das suas primeiras ações foi o Caixa Comum, onde os membros soltos cometiam crimes e parte do dinheiro ia para o controle interno, que investia em organizar várias fugas para os membros do grupo escaparem da prisão. No início, eles se auto-intitulavam a Falange Vermelha, e somente alguns anos depois queriam se nomear como Comando Vermelho. Nessa época, o CV começou a praticar organizadas operações criminosas de assalto a bancos, empresas, joalherias e extorsão através de sequestros de pessoas. Todos esses crimes eram muito avançados para o momento e acabaram por quase sempre serem bem-sucedidos, dando poder à gangue. Seu primeiro território foi na rua Altinópolis, na Ilha do Governador, porém eles atuavam escondidos, se infiltrando em instituições bancárias para conseguir informações privilegiadas para seus assaltos. Depois de um tempo, a polícia acabou descobrindo e enviaram batalhões para o local, onde resultou em um tiroteio que levou a muitos mortos e feridos, durando aproximadamente 12 horas de combate, se destacando por um tal de Zé do Bigode metendo bala e gritando. Daí pra frente, o Comando Vermelho não parou de crescer, mesmo sofrendo baixas de membros sendo presos e mortos. Porém, o que realmente foi mais difícil de lidar foram as divisões, que foi o surgimento de outras organizações criminosas no nível, o Terceiro Comando, nos anos 80, e os Amigos dos Amigos, ADA, em 1994. O Terceiro Comando foi uma facção criada nos anos 80, provavelmente por Zacarias Gonçalves Rosa Neto, disputando o controle do Morro da Dona Marta com um criminoso chamado Marcinho VP. Ao longo dos anos, eles dominaram favelas e comunidades na região norte do Rio de Janeiro. Hernaldo Pinto de Medeiros era um membro do Comando Vermelho ativo, porém ele planejava matar o líder da facção da época, um tal de Orlando Conceição, vulgo Orlando Jogador. Porém, ele foi expulso da organização e preso, onde negociou com muitos membros importantes do Comando Vermelho, como José Carlos dos Reis e Celso Luiz Rodrigues, formando a organização criminosa Amigos dos Amigos, se estabelecendo no Morro de Adeus em Bom Sucesso, bem como algumas favelas do Morro do Juramento, Vila Vintém e Niterói. Logo em seguida, o Terceiro Comando e a ADA formam uma aliança, se fortalecendo juntos. Inclusive, o Hernaldo Pinto da ADA passou a fazer parte da liderança do Terceiro Comando também. Na década de 90, a guerra entre essas facções começou a ser mais recorrente, ocorrendo inclusive separação de membros de cada facção na prisão, para evitar brutais assassinatos. E é nessa mesma época onde o Comando Vermelho se fortaleceu, deixando de lado as antigas operações e focando mais no tráfico de armas, e principalmente de drogas, e se tornou sua principal fonte de lucro, controlando quase todo o tráfico no Rio de Janeiro, dominando também muitas favelas cariocas. Com esse avanço todo do comando, as regiões dominadas estavam com o risco de tiroteio e bala perdida para moradores e trabalhadores honestos do local. Então, para garantir a obediência da população das regiões conquistadas, o Comando Vermelho passou a atuar como um Estado, assumindo setores como saúde, segurança e assistencialismo, inclusive tendo seu próprio sistema de justiça em alguns casos, usando intimidação como violência caso eles precisem. O Comando Vermelho viu que precisava enfraquecer a aliança entre Terceiro Comando e ADA, então em 2002, o líder do CV da época, Fernandinho Beiramar, comanda uma rebelião no presídio de Bangu, matando o Hernaldo Pinto e outros líderes. Isso fez com que os membros do Terceiro Comando se dividissem em dois grupos, sendo um deles se juntando à ADA oficialmente e o restante formando sua própria facção, o Terceiro Comando Puro, ou TCP, que entrou em guerra ativa com a ADA.
O TCP teve seu início no Complexo da Maré, em Bom Sucesso. Porém, depois das mortes de líderes e do enfraquecimento das facções atentadas, algumas regiões como Morro do Dendê, é onde invade, nós dois alemão vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Parada de Lucas, Acari e Senador Camará rompem com ADA e se juntam ao TCP, inclusive disputando território com o Comando Vermelho em alguns lugares. Nesse ponto, eles passaram a se expandir para comunidades e pontos de vendas de drogas na região oeste e norte da cidade do Rio de Janeiro, principalmente no bairro de Senador Camará, em Rebu, Cavalo de Aço, Vila Aliança e Coreia. Mesmo com a perca de poder da ADA, eles ainda conseguiram manter o controle total da favela da Rocinha, que é um gigantesco e estratégico ponto de drogas muito importante e lucrativo, tendo o líder da região um cara chamado NEM, que mantinha forte presença da facção por lá, tendo centenas de membros armados espalhados pela região mantendo o controle da população. Outro local muito importante foi o Complexo do Alemão, que passou por diversos líderes do Comando Vermelho dominando o morro, mas se fortaleceu no controle de Marcinho VP, atuando como uma importante base do CV frente às outras facções inimigas da região. A própria polícia tentou por diversas vezes organizar operações de invasão contra os traficantes, mas nenhuma delas derrubou o Comando Vermelho, apenas fez com que ambos os lados sofressem baixas. Com o fortalecimento da região do Complexo do Alemão, o comando dominou o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, território antigo do Zada, e em seguida, com a ajuda de traficantes locais, foram invadir a Serrinha, mas o ataque não teve sucesso de início, porém serviu para a intimidação dos traficantes vizinhos, que fortaleceram seus territórios para se defenderem de uma outra invasão. A polícia, durante todo esse tempo, tentou por diversas vezes parar o avanço das facções, ou até mesmo matar os líderes, porém quase sempre sem sucesso, pois as facções estavam crescendo de forma muito rápida e sem controle. O que acontecia com muito mais frequência era a corrupção dentro da polícia, onde muitos policiais eram comprados ou até mesmo de facções. Inclusive, na própria favela da Rocinha, o chefe NEM tinha muitos policiais trabalhando a seu comando. O Comando Vermelho passa a se expandir para o sul, dominando as comunidades do Cantagalo e Ladeira dos Tabajares, inclusive se infiltrando na Rocinha, na época território do Zada. Até o momento, todas as facções estavam a utilizar principalmente do tráfico de drogas para ter lucro, porém aos poucos eles começaram não só a atuar com serviços como saúde, segurança e assistencialismo, mas também a monopolizar a venda de gás de cozinha, água e vans de transporte, impedindo a concorrência e punindo quem não utilizasse dos seus serviços. Isso fez com que as facções se consolidassem ainda mais nas regiões e continuassem seu crescimento. A ADA se expandiu por todo o Rio de Janeiro, e para regiões como Vila Vintém, Coelho Neto, Ilha do Governador e para a região leste, com destaque para o Complexo da Maré, que é bem disputado. O TCP cresceu sua influência para norte e oeste, com destaque para a região de Vila Aliança, Guadalupe e aumentando a presença no Complexo da Maré. O Comando Vermelho se expandiu por toda a cidade, invadindo e dominando toda a Vila Kennedy do TCP, e também se espalhando pelas favelas da região norte e leste, com destaque novamente ao Complexo da Maré, local muito visado pelo tráfico. Mesmo com todo o poder e controle que as organizações criminosas possuíam em seus territórios, na maioria das vezes parte da população rejeitava essas facções pelo controle abusivo e da violência. Isso deu brechas para novos grupos armados, chamados de milícias, começassem a surgir nas comunidades, como oposição ao domínio do tráfico. As milícias de início não eram facções criminosas visando a venda de drogas, eles surgiram mais como uma polícia informal armada que travava guerra com traficantes e com o objetivo de libertar as comunidades, mas mesmo assim eles também são criminosos aos olhos do governo. De início, os milicianos conseguiram se expandir para algumas regiões do oeste do Rio de Janeiro, sendo os principais grupos Liga da Justiça, que possuía territórios no Cosmos, Rio das Pedras, que dominava o Rio das Pedras, e Chico Bala, que dominava parte de Campo Grande. Porém, eles não iriam conseguir manter o controle da região sem uma grande fonte de renda para sustentar eles. Já que eles não traficavam drogas, eles passaram a cobrar taxa de proteção e monopolizando serviços como transporte alternativo, comércio de gás, água e o controle de sinais de televisão a cabo e internet, fazendo algo muito semelhante ao que os traficantes já faziam. Até o ano de 2010, aproximadamente, todas essas facções cresceram no Rio de Janeiro e tiveram mudanças de territórios e expansões. Porém, nos próximos anos, vemos um aumento da violência e das guerras entre facções, tão como o crescimento das milícias. Porém, isso vai ficar para um próximo vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se inscreva no canal para não perder a parte 2 atualizada e outros vídeos bem produzidos sobre gangues e facções. Deixamos um agradecimento ao Crime News e o NEF por facilitar o mapeamento dos territórios.